Boa tarde, pessoal do terceiro ano do magistério. Tudo bem com vocês? Então, no vídeo passado eu falava um pouquinho a respeito dessa construção de ciência na Idade Moderna, como autores, né, que vão desde do Copérnico até o Newton, constroem um modelo de ciência baseado na ideia de que ciência é você observar e matematizar a natureza, tá? E aí vocês perceberam que depois do Newton, dentro das aulas, começou-se uma crítica que você tem ao modelo de ciência construído por eles. Por que, pessoal, que essa crítica vai acontecer? Porque esse grande modelo sai do século XVII, avança pelo século XVIII e se torna o modelo que cria a tecnologia que nós temos agora no século XX. Então, o modelo de ciência do século XVII é o nosso modelo de ciência, o qual nós temos até hoje. Mas, por que a filosofia começa a repensar esse modelo? Bom, no final do século XIX, começo do século XX, nós temos que nos preocupar com duas ideias aqui. Primeiro, o mito da neutralidade científica. Segundo, o mito do cientificismo. Vamos começar a pensar o que significa essa ideia de cientificismo. Cientificismo é a ideia, né, de que nós podemos e devemos ter confiança total na ciência. E a ciência é a única resposta para todo e qualquer problema humano. Bom, vamos ser bem sinceros. A ciência é uma das melhores coisas que já nos ocorreu. Né? O pensamento científico, ele nos trouxe muitas vantagens econômicas, muitas vantagens sociais, né? Se você for pensar o que era comida, produção de comida, produção de alimentação no século XVI e produção de alimentação no século XIX, você vai ver que toda a ciência que existe por trás dessa construção é o que permitiu um aumento populacional. Né? Se você for ver, né, a invenção da eletricidade, a invenção da vacina, a invenção da aspirina, né, a invenção da máquina de lavar, todas essas pequenas coisas, né? Pense, cara, a invenção da pílula anticoncepcional. São coisas que são pequenas, mas que provocam uma revolução social. A grande questão é a gente acreditar que essa ciência vai causar uma mudança total, positiva e maravilhosa na nossa vida. E que somente essa ciência é capaz de resolver os nossos problemas. Mas não é. Né? A ciência ela não é capaz de resolver todo e qualquer tipo de problema. Daí, por exemplo, o fato de que nós temos cada vez mais pessoas com depressão e tudo que você consegue tratar são mecanismos sintomáticos da depressão. Mas até hoje você não tem um medicamento que trata a depressão. Professora, mas no final a gente vai ter. Se vai ter ou não, eu não sei. Mas qual é o problema da depressão? É que ela não é só fisiológica. Né? A depressão ela vai ser fisiológica, mas ela também vai envolver a psicologia e outras áreas, né? Inclusive áreas neuroquímicas que a ciência não consegue entender. A formação de doenças, a formação social, a formação do universo, tem coisas que a ciência não é capaz de nos responder. E a gente não tem que imaginar que ela será capaz, porque a ciência não consegue abranger todo e qualquer tipo de conhecimento. Além disso, uma grande preocupação que se tem agora no século XX é quanto à ideia de neutralidade científica. Quando a gente pensa em neutralidade científica, é você olhar para a ciência e pensar que não existe influência social, política e econômica sobre os trabalhos científicos. Cara, não dá mais para pensar isso. Existe sim uma grande pesquisa voltada àquilo que dá dinheiro. Um exemplo disso é que nós temos um monte de medicamento para coração. Quem que tem problema de coração? Vamos ser sinceros. É gordo. Sim, quem tem problema de coração, normalmente são pessoas que têm problemas que têm uma superalimentação, uma vitamina que tem gordura, que tem colesterol. Na África, em comunidades paupérrimas, você não tem grandes problemas no coração.
Mas, ao mesmo tempo, todo dia inventa-se um novo remédio para o coração. E para o Zika vírus? Existem grandes pesquisas, e para a malária e para o ebola, existem grandes pesquisas? Não. E por que essas pesquisas não avançam? São doenças que às vezes são mais simples do que esses grandes problemas que são gerados. A resposta é bem curta e óbvia. São problemas que não dão dinheiro. Para que eu vou ficar pesquisando a cura da malária, né, remédios para malária, se malária é doença de pobre, que dá lá na puta que o pariu, ou doença provocada por vermes, não existe volta financeira para isso. Então, né, a gente tem que ter noção que a ciência, ela produz conhecimento aquilo que lhe interessa economicamente, aquilo que lhe interessa socialmente, aquilo que interessa politicamente. A gente sempre vai ter dinheiro sendo colocado na ciência dentro, né, desses valores. E aí, então, a partir do século XX, a gente começa a ter uma discussão maior. E por onde que começa essa discussão? Ela começa na Primeira Guerra Mundial. Por quê, pessoal? Porque se você for fazer um estudo histórico sobre o mundo ali no começo da Primeira Guerra Mundial, você vai perceber que vivia-se a famosa Belle Époque francesa, a Bela Época. Por quê, pessoal? Porque você tinha o máximo de tecnologia que você teve desde o século XVIII, no começo do século XX. Eles acreditavam que eles já estavam no máximo. E aí, o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi a guerra que mais matou, né, do que as últimas 10 guerras que aconteceram na Europa. A Primeira Guerra Mundial só não é tão falada e tão estudada porque a Segunda Guerra Mundial foi pior. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito ruim. E por que ela chegou a esse nível de ruindade? Porque nessa guerra a gente usou 3 coisas que foram inventadas a partir de trabalhos científicos. A primeira, né, Santos Dumont cria o avião, e alguns anos após a criação do avião, menos de 5 anos depois, a gente vai ter então aviãozinhos jogando bombas em cima de pessoas. Segunda coisa, né? Durante a Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que a gente teve em campos abertos o uso de gás. Eles usavam gás venenosos, se eu não me engano, a partir de flúor, de cloreto de flúor, uma coisa assim. Era um gás que envenenava tudo que se encontrava pela frente, né? Tudo que respirava era envenenado. E o terceiro, a Primeira Guerra, foi a primeira vez que foi usado a metralhadora, que é tipo uma grande coisa ali para mecânica. Você imaginar que você consegue, né, dar tanto tiros em tantos segundos. Mas o que você tem aqui então? Uma descaracterização da humanidade da guerra. Antes disso, o que era a guerra? Você pegava a tua espada e ia para o meio do campo de guerra. O cara pegava a espada dele e vinha para o campo de guerra. Ele tinha sua espada, ele tinha sua ideologia e eles se enfrentavam. O que é a guerra na Primeira Guerra Mundial? É um maluco qualquer pegando um avião a esmo, que ele nem consegue enxergar o que está fazendo direito, e jogando uma bomba no meio de uma cidade. É um maluco qualquer pegando uma metralhadora e assassinando centenas de pessoas ao mesmo tempo. É um gás incontrolável no meio do campo que mata amigos, inimigos, animais e quem estiver passando por ali. Ou seja, você tem uma violência muito maior dentro da guerra. E essa violência é causada pelo quê? Pela tecnologia. E essa tecnologia, ela vai aumentando, principalmente feita para matar. Hoje em dia nós temos armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, toda uma tecnologia feita para destruição. E essa tecnologia foi feita pelo quê?
pela ciência, pelo pensamento científico. Por isso, então, o século XX ele é tão marcado por essa crítica ao modelo de ciência. Nós não podemos pensar a ciência mais como a solução para todos os nossos problemas. A ciência faz sim parte do que nós somos enquanto humanos, mas ela não é absolutamente tudo. Então, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dos autores que partem dessa crítica à ciência e vão repensar o que significa fazer ciência no século XX. Beijão e até lá!